Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 29. Se os irmãos forem ler toda a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, os irmãos notarão que lá na igreja da Galácia estava rolando um probleminha com um grupo chamado judaizantes. Esses judaizantes nada mais eram do que judeus que se converteram à fé cristã. Mas eles tinham na cabeça dele o seguinte, para nós sermos bons cristãos, nós precisamos viver a lei e aplicá-la corretamente em nossa vida, tal qual diz a Torá. Então, eles queriam, por exemplo, que os irmãos lá da Galácia, que haviam se convertido, e que não eram judeus, eram gentios, no caso, né? Gentio nada mais é do que um não-judeu, eles queriam que eles se circuncidassem, eles queriam que eles guardassem todas as tradições judaicas, e esse tipo de coisa. E o apóstolo Paulo ficou meio aborrecido com esse negócio, falou assim, epa, peraí, que a coisa não é bem por esse caminho, não. O nosso negócio é com Jesus, e não com uma série de leis e tradições, ou seja, o que for. Nós precisamos de Jesus, da graça de Jesus, e de andar conforme a vontade de Jesus, e coisas desse tipo. E não me venham aparecer com outro evangelho que eu não preguei aqui para vocês, porque qualquer evangelho que for diferente daquilo que eu estou ensinando para vocês, de Deus não é. De Deus não é. E ele vai andando nessa caminhada, ele usa muito a ideia, por exemplo, de que nós somos filhos de Abraão. Né? Por quê? Porque ele não nos coloca nesse sentido dentro da lei. Mas por que não? Porque Abraão é antes da lei. Né? Quando tem Abraão, dentro da narrativa bíblica, né, e da cronologia bíblica, a gente não tem a lei. Como não? A lei vem em Moisés, não em Abraão. Né? Então não tem lei. E Paulo fala, Abraão viveu na presença de Deus sem lei. Mas como assim? Sem lei. Ele andava com Deus, junto de Deus, para fazer a vontade de Deus, mas ele não tinha um camalhaço de regras aqui para ele seguir. Ele andava dessa forma, e é assim que nós temos que fazer. Então ele remete, não a filhos de Moisés, que aí a gente ia ter que seguir a lei, né? Mas a filhos de Abraão. Mostrando que aquilo que Deus nos oferece está antes, é maior a essas regras que muitas vezes nós criamos, e no caso eles haviam criado e queriam que as pessoas seguissem muitas vezes, justamente porque seguindo essas regras nós estaríamos na presença de Deus. E Paulo fala, não, nós estaremos na presença de Deus se nós estivermos debaixo da cobertura e do cuidado de Cristo. Até que a gente chega no capítulo 3, versículos 26 a 29, que é o texto que a gente vai ler, e que vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre a nossa caminhada com Deus, e como nós devemos nos perceber como povo de Deus. E diz assim, a palavra do bom Deus em Gálatas 3, a partir do versículo 26. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso já nos identifica. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, nesse caso é uma clara alusão à conversão e a ser imerso na graça de Deus, de Cristo se revestiram, ou seja, vestiram a vestimenta da face de Cristo. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Promessa feita a quem? A Abraão. Não a Moisés, a Abraão. E aí a gente precisa pensar nesse texto na seguinte perspectiva, no seguinte olhar, eliminando as diferenças. Tá? Eu quero que a gente pense cristianismo essa noite, eliminando diferenças. Eliminando diferenças. Notem bem que o texto, ele acaba falando que nós somos filhos de Deus mediante Jesus Cristo. Mediante a obra de Cristo em nossa vida. Então nós somos batizados em Cristo. Batizados em Cristo é porque nós somos
imersos na presença de Deus e tudo mais, não meramente a ideia do batismo simbólico nas águas, mas de que somos revestidos, tomados, envolvidos por Cristo, de tal forma que Cristo começa a aparecer na gente. Aliás, se a gente for dar uma olhada, a gente não padece na perdição, porque quando Deus bate o olho em você, Ele vê Jesus, porque se Ele vê você, você está lascado. Tá? Ele vê Jesus, Jesus está em você por meio do Espírito Santo. Isso nos identifica como povo de Deus, não como um povo preso à lei, mas um povo tomado pela graça, que vive na graça e no amor de Deus. E nada mais é necessário a não ser a graça de Deus de forma abundante em nossa vida, para que nós andemos com o Senhor e vivenciemos a presença do Senhor, e tudo que nós devemos fazer porque amamos ao Senhor. E aí o apóstolo Paulo, ele tem aí que explicar essas coisas para essas pessoas. Eu acho que a gente tem que explicar essas coisas para a igreja de hoje. Porque, sinceramente falando, irmãos, eu acho que, eu tenho certeza disso. Nós precisamos, sim, evangelizar as pessoas que não vão em igreja alguma. Nós temos que evangelizar, sim, as pessoas que se dizem católicas. Nós temos que evangelizar os evangélicos também. A gente tem que evangelizar todo mundo. Porque eu acho que as pessoas têm que se aperceber de novo do que é Cristo, e do que é cristianismo, e do que é viver debaixo da graça de Deus. Porque os dias são maus e a quantidade de absurdos que a gente vê por aí sendo ditos em nome de Deus é horroroso. E de um monte de gente dizendo amém é mais horroroso ainda. Então as pessoas precisam ser evangelizadas em âmbito geral. Tá? Em âmbito geral. E aí a gente vai chegar no texto e se aperceber dessas coisas que são necessárias em nossa vida. E notem bem que o apóstolo Paulo, e por isso eliminando as diferenças, ele diz que em Cristo não tem judeu, em Cristo não tem grego, em Cristo não tem mulher, em Cristo não tem homem, em Cristo não tem escravo, em Cristo não tem pessoa livre, em Cristo só tem descendência de Abraão, em Cristo só tem gente. Como assim, pastor? Deixa eu separar as coisas como elas são e como as coisas deveriam ser. Como elas são? Elas são assim. Dentro do nosso contexto de vida, em linhas gerais, nós somos classificados. Tá? Todo mundo, sem exceção, você, eu, todo mundo é classificado. Como assim? Por exemplo, eu sou pai. Isso é uma classificação que eu tenho dentro de casa. Sou marido. Sou pastor, sou homem, sou cidadão. Tá? O Wellington é advogado, Lídia é professora. Estão entendendo? Isaac é vendedor. É assim que as pessoas vão sendo classificadas profissionalmente. Empresário, socialmente falando, podre de rico, rico, classe média alta, classe média baixa, pobre, miserável. Quem é aquele que lá? Fulano, vamos tratar ele aqui porque ele tem dinheiro. Mas é exatamente isso que acontece, tá bom? A pessoa tem dinheiro, a gente queira ou não, um montão de porta que é difícil de abrir, para ele abre, porque ele tem dinheiro. Tá? Ele tem dinheiro, isso acaba acontecendo. A pessoa que tem influência, muitas vezes ela é mais importante que a pessoa que tem dinheiro, porque falou com fulano, está garantido. Então essas pessoas, elas são meio tratadas assim na palma da mão, são alisadas, e são tratadas de um jeito diferente, por causa deste determinado poder que elas têm, seja aquisitivo, seja por influência. Então as pessoas olham e falam assim, aquele é fulano, aquela é ciclano, aquele é filho de fulano, né? Isso pode evitar muitas vezes, inclusive, de um sujeito, às vezes, ser multado. Por isso é para o cara e fala assim, mas esse é filho de fulano, pode ir. Pastor, é verdade, ué. Por que pode ser evitado? Por causa da influência desse fulano.
Aí o policial fala assim, mas eu não devia fazer? Ele devia fazer, mas se ele fizer, ele arruma problema, sei lá com quem que manda nele. Então ele deixa aí. A gente sabe que a coisa funciona assim. Por quê? Porque a gente é percebido assim. Tanto é que as pessoas vão dizer assim, você não é nada, o que você está aí falando? Você não é nada, nada. Por que você está aí abrindo sua boca, dando sua opinião aqui? Quem foi que pediu a sua opinião? Por quê? Porque a gente é classificado desse jeito. Né? A gente é classificado pelo jeito que a gente se veste. Você chega em determinado lugar ou em determinada loja, se você estiver trajado de forma tal, a pessoa vai olhar em você e falar assim, vamos atender aquele lá, que ele está bonitão, arrumadão, olha lá que coisa. E se a pessoa não estiver nessa coisa toda, fala assim, quem é que vai ali? Por quê? Porque eu já passei por isso mais de uma vez. Sabe? Passei por isso mais de uma vez. E é constrangedor você entrar numa loja, igual eu entrei, e ninguém querer atender você, porque você está com roupa simples. Mas eu tinha dinheiro para comprar o negócio lá que eu queria, mesmo com roupa simples. E comprei. Aí depois queriam me vender mais coisas, porque sabiam que eu podia pagar. Não é esquisito? Viu? A forma com que eles me viram e depois a forma com que eles me perceberam foi completamente diferente quando eles viram que eu tinha dinheiro para pagar. Como assim? Ué, o rapaz queria que eu comprasse um negócio lá em prestação. Por quê? Porque eu estava muito simplesinho. A gente divide. Eu falei, não, quero pagar à vista. Não, mas a gente divide. Eu falei, não, filho, eu quero pagar à vista. Quanto que é à vista? É tanto. Eu fui lá, enfiei a mão no bolso, fiz uma coisa que a gente não deve fazer, arranquei todo o dinheiro que eu tinha, segurei na mão e paguei tostão por tostão, catei o resto do dinheiro que eu tinha, enfiei dentro do bolso, porque eu fiquei com raiva, né? E a gente não pode fazer essas coisas que é feio, tá bom? Mas eu fiz, catei, falei. Aí ele olhou que eu tinha dinheiro e falou assim, você não quer levar mais isso, não sei o quê? Eu falei, não, não quero não. Mas por quê? Porque daí, misteriosamente, eu passei a ser um cliente interessante. E, infelizmente, nós somos classificados assim. Né? Infelizmente, aquele lá é. Né? Aquele lá não tem importância não, ninguém escuta, ninguém liga. E é verdade. É verdade, porque se uma pessoa fechar uma porta para uma pessoa simplesinha, ninguém fala nada, mas se fechar a porta para uma pessoa importante, o fulano que fechou a porta é demitido. Você deixou fulano para fora. Ué, mas não era para todo mundo? Era, mas fulano. Fulano é todo mundo, gente. Fulano é uma pessoa importante, então a gente não fecha. É por isso que muitas vezes numa fila lá que está todo mundo querendo, sei lá, num congresso querendo pegar comida, tem lá um palestrante importante, eles catam o palestrante e põem lá na frente de todo mundo, e a molecada está 40 minutos lá na fila e põe o cara na frente. Por quê? Porque ele é o palestrante, então ele tem que comer primeiro. Por que ele tem que comer primeiro? Só porque ele é palestrante? Não tem lógica, mas é. Porque é assim que as pessoas são tratadas. No fundo, tratado dentro da igreja também assim. Porque muitas vezes chega uma pessoa meio importante, as pessoas começam a carregar essa pessoa no colo para ver se ela faz parte da igreja, porque ela é uma pessoa importante. Vulgo pode ajudar bastante. Mas se chega uma pessoa simples, muitas vezes a gente não dá muita importância porque ela não pode ajudar bastante. Quem podia ajudar bastante é aquele outro. E dentro da igreja, muitas vezes a gente acaba elencando essas coisas também. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso tudo? Eu quero chegar nisso tudo, que a gente faz aquilo que o texto está falando para não fazer. É isso que eu estou falando. Porque o texto está dizendo que em Cristo não tem gente rica. Em Cristo não tem gente pobre. Em Cristo não tem gente tatuada. Em Cristo não tem gente sem tatuagem. Em Cristo não tem pessoa com piercing. Em Cristo não tem pessoa sem piercing. Em Cristo não tem pessoa gorda, não tem pessoa magra, não tem pessoa alta, não tem pessoa baixa. Não tem pessoa letrada e nem tem pessoa iletrada. Tudo que há em Cristo é ser humano. É isso que há em Cristo. Seres humanos com os mesmos direitos. Sem pôr e sem tirar. Mas como assim? Que direito que o rico tem em Cristo? Nenhum. Que direito que o pobre tem em Cristo? Nenhum. Mas como assim? Tudo que nós somos e só somos em Cristo por graça. Pura e simplesmente graça. Tem uma canção que ela diz assim, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. É mentira. Nós não temos direito a absolutamente nada.
Absolutamente nada. O que nós temos é graça, graça imerecida, que Ele derrama no seu amor por nós na cruz. Não é direito nosso, é misericórdia de Deus externada sobre nós. Então a gente não pode olhar uma pessoa dentro da igreja e tratá-la melhor do que o outro, porque ela só foi alvo da graça de Deus igual eu fui. Não tem gente mais importante. Ah, fulano é mais importante, vamos dar mais atenção para ele. Não tem pessoa mais importante. Tem um monte de gente igual. Aquele lá é membro mais velho e ele vai para o mesmo céu que o membro mais novo. Se converteu, porque senão não vai para céu nenhum. Mas como assim, pastor? Não é como assim. E a gente precisa aprender a olhar isso. Sabe por quê? Porque nós somos tomados muitas vezes por coisas abestalhadas, eu diria, onde as pessoas, elas olham por cima do outro. O cara que tem um pouquinho a mais de coisa, ou o cara que conhece um pouco a mais, tem um pouco mais de conhecimento que os outros, às vezes você vai falar com a pessoa te olha assim. Você sabe quem eu sou? Ah, você é um desgraçado que vai para o inferno se você não se converter, igual qualquer outro desgraçado nessa terra. Não, eu sou fulano. E daí? Sabe? Mas as pessoas gostam de fazer isso. Gostam de mostrar como elas são inteligentes e como você não sabe nada. Como você não sabe nada, então elas... Eu trabalho com isso aqui já tem 50 anos, quem entende disso aqui sou eu. E daí? Como isso te qualifica como melhor que eu? Não, você só conhece mais de como fazer, sei lá, caixa de papelão. E tem informações que eu não tenho, mas melhor que eu você não é não. Você é tão ruim quanto. É porque a gente vai tudo virar pó. Então você não é melhor que eu. Você é a mesma coisa. Mesma coisa. O seu problema é não enxergar isso. Você acha que porque você estudou você é mais. Você então repita o seu nariz. Né? E na igreja tem um monte de gente que arrebita nariz. Você é um coitado se você não começasse a perceber das coisas. Ah, como assim? Em Cristo não existe isso. Por que a gente repele pessoa na igreja? Por que muitas vezes as pessoas não se sentem bem-vindas? Por que muitas vezes as pessoas não se sentem acolhidas? Porque a gente não se apercebe disso. Como assim? Não tem mais ou menos. É gente. Não tem rico ou pobre, é gente. Não tem importante ou sem importância, entre aspas, é gente. Gente. Só gente. E a gente precisa olhar sim, é mais uma pessoa que precisa ser olhada e percebida, porque em Cristo ela é igualzinha a mim, ela precisa tanto da misericórdia como eu preciso, ela precisa tanto do perdão como eu preciso, ela precisa tanto da salvação como eu preciso. Por isso a gente é igual, gente. Você acha mesmo que Jesus Cristo olha para você e fala assim, homem, mulher, empresário, empregado, aquele tem mais, tem casa própria, aquele mora alugado, que não sei o quê. Jesus não olha isso não. Ele fala assim, um monte de pecador lascado que precisa da minha graça para ser salvo. A gente pode, dentro do nosso contexto patriarcal, às vezes querer inferiorizar a mulher, mas a mulher não é mais que o homem, nem o homem é mais que a mulher, porque em Cristo a gente também é uma coisa só. Não tem sexualidade em Cristo, é isso que eu estou dizendo. Como assim? Não tem essa coisa de gênero em Cristo. A gente nada mais é do que pessoa. Pessoa. Que precisa ser tratado como pessoa, respeitado como pessoa, abraçado como pessoa, ou percebido como pessoa, acolhido como pessoa, dado a importância que a pessoa tem. Será que a gente sabe fazer isso? Será que nós percebemos isso? E será que a gente se percebe assim? Como assim? Sou igual a todo mundo. Como assim? Preciso imensamente da graça do mesmo Deus que todo mundo. Porque por mais feio que o cara seja, por mais bonito que o cara seja, ou qualquer coisa desse tipo, não faz diferença em Cristo.
Não faz, gente. Por isso que não pode ter diferença. Por isso que quando acontece alguma coisa, e por exemplo, a igreja precisa agir com disciplina, vamos supor, a gente não pode tratar fulano de um jeito, que cometeu um erro X, e tratar Beltrano de outro que cometeu o mesmo erro. Por quê? Ah, mas fulano é filho de não sei quem, está na igreja não sei quanto tempo, não sei mais o quê, e fulano não. Ué, e que peso que isso tem diante da palavra de Deus? Nenhum. O que tem dentro da palavra de Deus é que se vacilou naquilo e é passível de disciplina, ele terá que ser disciplinado, e aquele outro que fez a mesma coisa terá que ser disciplinado, porque a gente é a mesma coisa. E é aí que nós precisamos agir como povo de Deus. É aí que a gente tem que entender o que a gente é, para a gente poder olhar um no olho do outro. E não ver, eu olhar e ver uma mulher na minha frente, você pegar e ver um homem na sua frente, a gente tem que olhar e se ver como irmão. Como povo, como gente que foi alcançada, gente que é alvo da misericórdia de Deus, gente que só funciona debaixo da graça de Deus, gente que só funciona caminhando com Deus, gente que só funciona e só entende que é possível seguir em frente, com Deus abençoando e com Deus conduzindo, porque a gente não tem outra coisa para fazer na vida, a não ser ficar debaixo da cobertura do Senhor Jesus, porque senão a gente está perdido. Não dá para olhar assim, fulano não pode fazer tal coisa porque ela é mulher, que isso? Fulano não pode fazer tal coisa porque ele é homem. Em Cristo? Em Cristo pode sim. Como assim? Porque aquele ministério, aquele outro ministério pode sim. Mas pastor, aquele ministério é de mulher, não estou falando disso. Aquele ministério lá é de homem, não estou falando disso. Eu estou falando que a gente não pode ser excludente nesse sentido. Porque em Cristo somos uma coisa só. O que, pastor? Pecadores redimidos. Você acha mesmo que no dia do juízo, uma pessoa que seria condenada, Jesus olharia para ela e falaria assim, você vai ser condenado porque você não foi homem o bastante? Ele fala, você está sendo condenado porque você não me conhece. Se você tivesse conhecido a mim, você não estaria sendo condenado hoje. Esse é o bem da verdade. As pessoas, elas não são condenadas, elas não vão para o inferno porque elas bebem. Pessoas não vão para o inferno porque tem vício. Pessoas não vão para o inferno porque têm uma vida sexualmente desregrada ou qualquer coisa desse tipo. Pessoas vão para o inferno porque não conhecem Jesus. Porque se conhecessem Jesus, estavam andando debaixo da vontade de Jesus e como Jesus queria. Mas como não estão, acabam arrebentando a própria vida. Mas as pessoas só não vão para o céu porque não tem Jesus. Porque quem tem Jesus vai. É simples assim, não tem um mistério. É um mistério, é bem isso, é simplesinho. Mas o que não é simplesinho é o jeito que a gente se trata. O que não é simplesinho é a gente não se aperceber como igual. Tem igreja, por exemplo, que morre de medo de perder irmãos com posses, porque a entrada da igreja pode cair. A gente tem que ter medo de perder também o irmão sem posse. Como assim? Porque todo mundo é importante. Você é importante, eu sou importante, a gente é importante. Por quê? Porque nós todos fazemos parte do corpo. Em Cristo não tem isso. Vocês entendem? Em Cristo não tem isso. E nós fracassamos às vezes como igreja, e nós fracassamos às vezes como povo de Deus, porque a gente não se apercebe disso, irmãos. Em Cristo não existe isso, e nunca vai existir isso. Em Cristo só existe pessoas. Chegaram para um pastor lá nos Estados Unidos, ele tem uma igreja, ou ele pastoreia uma igreja, que ela fica localizada no meio ali de um bairro, ou de uma parte da cidade, que é um encontro ali de homossexuais para tudo quanto é lado. Tá? E a igreja está lá. Aí perguntaram assim para ele, os homossexuais vão lá no culto? Ele falou, vão. É mesmo? É.
Vai homossexual, vai hétero, vai tudo quanto é tipo de gente lá. É. E esses homossexuais são membros da igreja? Ah, não é não. Ah, não. Quem é que é membro da igreja? Ah, lá só tem pessoas. Não tem nada disso a mais, só pessoas. Ah, mas por quê? É porque Cristo acolhe pessoas. Aí qualquer outra coisa que tiver que fazer é com Ele, não é comigo. O que o Senhor quer dizer? Eu quero dizer que a igreja tem que ser, eu não estou falando que precisa, eu estou falando que tem. A igreja tem que ser um lugar para pessoas pessoas, por exemplo, que a igreja não gosta. A igreja não gosta de gente de piercing, não. Desvirtuou os fios da gente. Que isso, pastor? Verdade. Entrar uma pessoa aqui, já pensou em entrar uma pessoa aqui com uma parada atrofaiada assim, ou um negocinho desse tamanho assim na orelha, as pessoas ficam reparando, falam, olha, de onde saiu aquilo lá? Mas em Cristo só é uma pessoa. Não, em Cristo é só uma pessoa. Que precisa tanto de Cristo quanto eu preciso. No fundo é isso, tá bom? Mesmo que você refugue, no fundo é isso. Entra aí um sujeito que só está o rosto sem tatuagem, porque o resto está todo tomado, porque ele já pintou o corpo dos pés à cabeça. Fala, Deus do céu, da onde saiu? Por que que entrou aqui? O que que ele está querendo? Em Cristo é só uma pessoa que está precisando de Jesus igual qualquer outra pessoa. Ah, pastor, não é pastor, gente. Esse é o bem da verdade. São pessoas. Chegar o rapaz aí com um bonezão de aba reta, meio assim, arrastando com um skate, um short que não é nem short nem calça, e aquela coisa toda, e vir por aqui assim, senta aí e fala assim, isso é jeito de vir na igreja? Em Cristo? Em Cristo é só uma pessoa que precisa de Cristo igual qualquer outra. É a gente que olha torto. Por quê? Porque daí a gente fala, tem judeu, tem grego, tem escravo, tem livre, tem homem, tem mulher. A gente faz isso na prática, entenderam? E eu estou dizendo que é o oposto. Porque no Evangelho é sim o oposto. E por que então, pastor, que essa pessoa não se converte? Como que ela vai se converter se ela não é tratada como pessoa? Como que ela vai se converter se ela não é vista, não é percebida pela própria comunidade como gente? Como que ela vai notar que Cristo a ama se quem mostra Cristo é a gente? Cristo não aparece aqui no meio não, ia ser mais fácil, eu queria que Cristo aparecesse bem aqui, sim, falasse, ó gente, é o seguinte, abraça o rapaz lá, pô. Por quê? Porque eu estou mandando, era mais fácil, mas não acontece, a pessoa vai ver Cristo na gente. Entendeu? A pessoa vai ver Cristo na gente. As pessoas vão perceber os nossos gestos e a acolhida do Espírito Santo por meio daquilo que a gente faz com a pessoa, o jeito que a gente trata, o jeito que a gente recebe, o jeito que a gente sorri e mostra que se importa com ela. É o nosso testemunho. O nosso testemunho alcança mais do que as nossas palavras. Porque a pessoa vai se sentir amada porque a gente mostrou amor. Não é porque a gente fala que ama, mas porque a gente mostrou amor. Falou, eu vou lá de novo porque me trataram legal, eu vou lá de novo porque me receberam bem, eu vou lá de novo porque me viram como pessoa e não como uma coisa. Porque em Cristo não existe isso. E a gente precisa pôr isso na cabeça da gente. Primeiro, que não somos inferiores. Eu não sou inferior porque sou pobre, ou porque sou magro, ou porque sou gordo, ou porque eu não tenho estudo, ou isso. Eu não sou inferior. Eu sou uma pessoa que precisa ser tratada com amor e com respeito, porque essa é a vontade de Deus. A pessoa que é diferente, entre aspas,
porque ela tem um hábito diferente, ou ela gosta de um esporte diferente, ou qualquer coisa desse tipo, ela tem que ser recebida como qualquer outro no corpo de Cristo, porque em Cristo não há acepção de pessoas, ou há? Porque se há, eu vou ter que pegar e rasgar a parte da minha Bíblia que diz que não há. Eu vou ter que rasgar, eu sinto muito, eu vou ter que rasgar, porque diz que não há. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa, ou eu estou errado? Então a gente tem que olhar a pessoa assim, com carinho, com amor. Certa feita, uma moça entrou na igreja, que eu era membro, e essa moça estava com uma roupa muito curta, mas muito curta. E acabou o culto, o pessoal estava se cumprimentando à porta, e uma irmãzinha chegou no líder da igreja e falou assim para ele, viu a roupa que aquela moça lá veio na igreja? Falta de reverência, falta de respeito, isso é roupa de se vir na igreja. Viu? Já não tratou a moça como gente. Já não tratou a moça como gente. O líder da igreja olhou no olho daquela mulher e eu estava bem atrás dela para pegar na mão dele. E vendo tudo. Ele olhou no olho dela e falou assim, irmã, oi, Jesus está mais preocupado com a vida dela do que com o que ela está usando. E é verdade, hein? Olha que Jesus está mais preocupado com o sujeito do que com o piercing, com o que com a tatuagem, ou qualquer com outra coisa que o exclui do outro. Ele está mais preocupado com a vida da pessoa, porque é o único jeito de resgatá-la. E a gente precisa tratar como gente, como igual. A gente tem que se olhar como igual, a gente tem que se tratar como igual, a gente tem que caminhar como igual, porque em Cristo nós somos uma coisa só, descendência do povo de Deus. O meu dinheiro não vai me salvar, a minha falta de dinheiro não vai me salvar, o que vai me salvar é Cristo. E o meu convite a vocês, meus amados irmãos, nada mais é do que irmos para casa essa noite, se perguntando, eu trato todo mundo igual? Eu olho para as pessoas de uma forma igual? As pessoas que me cercam, eu os trato de maneira igual? E as pessoas que eu não conheço e chego na igreja, eu consigo olhá-las como pessoas que precisam de Cristo igual eu preciso? A gente é igual? A gente é um em Cristo? A gente separa o judeu do grego, a mulher do homem, ou a gente vê tudo como uma coisa só, que precisa de Deus? O que a gente está sendo? E se a gente está tratando de maneira igual, será que a gente está fazendo mesmo isso? Só há pessoas no corpo de Cristo, mais nada. Dinheiro não faz parte do corpo de Cristo, diplomas não fazem parte do corpo de Cristo, pessoas fazem parte do corpo de Cristo, que têm que ser tratadas com amor, com respeito, para entender a sua importância no corpo de Cristo. E não é de me admirar que às vezes as pessoas desanimam com a igreja, porque elas não são percebidas como pessoas importantes, fundamentais, dentro da engrenagem chamada igreja. Então a gente precisa corrigir isso no nosso coração, para de fato valer, ou fazer valer, a palavra amor. Para daí a gente ter amizade. Porque se a gente se olhar como iguais, a gente consegue ser amigo, não é mesmo? E somos o quê? Só filhos de Deus. Será que precisa mais? Como assim, pastor? Imagine uma pessoa, um sujeito, que é pai, tá bom? Ele é pai. E o que ele mais gosta na vida é ser pai. Aí ele é um senhor de um pai. Então, fala, que pai? Fulano é um pai e tanto. Aí os filhos casam.
Aí quando os filhos casam, para onde eles vão? Eles vão embora, né? Vão embora. Aí ele não é mais pai, não. Por quê, ué? Vai ser pai de quem? Os filhos foram embora. Não, pastor, ele é pai, mas é pai que jeito, eles estão longe, ele não cuida mais daquelas pessoas, ele não tem mais como fazer isso, porque agora eles estão cuidando da própria vida, porque eles casaram, né? Aí o sujeito olha e fala assim, e agora, o que vai ser de mim? Por quê? Porque ele não sabe mais o que ser, porque ele se identificou tanto como pai, que agora ele não sabe. Aí só que se os filhos morar perto, ele começa a ir lá na casa dos filhos todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e começa a enfiar o nariz nas coisas todo dia, todo dia. Aí ele começa a virar uma pedra de tropeço dentro da casa do filho, porque está difícil, hein? Seu pai não nos dá privacidade, amor. Eu estou notando, mas como é que eu vou falar isso para o meu pai, né? E sabe, aí ele tenta ser pai da moça também, não vai dar certo. Vai dar uma confusão isso daí que não é brincadeira. Por quê? Porque ele se identificou demais como isso. Pastor, o que eu tenho que fazer da minha vida então? Por que você não escolhe se identificar como cristão? O que eu mais gosto de ser é servo de Deus. O que eu mais gosto de ser é filho de Deus. O que eu mais gosto de ser é cristão. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu estiver solteiro eu sou cristão, depois que eu casar eu sou cristão, eu tiver filhos eu sou cristão, depois meus filhos casar eu continuo sendo cristão, meus netos nascer eu sou cristão, e quando eu morrer eu vou para o céu porque eu sou cristão, porque tudo que me importa é ser cristão. Você já pensou? O que você mais gosta de ser? Cristão. E o que eu sou? Eu sou cristão, e tudo que eu faço porque sou cristão. Já pensou no tamanho da bênção que você seria? Por que a gente não vai para casa hoje querendo ser só cristão? Por que a gente não vai para casa hoje decidido a olhar um para o outro como pessoa? Perceber o diferente como pessoa. Perceber o excluído como pessoa. E amar como pessoa. Pura e simplesmente porque a identidade que nós precisamos não é de pai, não é de empresário, não é de mãe, não é de estudado, não é de profissional, não é de nada disso. A única identidade que nós precisamos é da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas, porque vocês são filhos de Deus mediante Cristo Jesus. E não existe título mais bonito nessa vida do que ser filho de Deus. Herdeiros de Deus, herdeiros da promessa. Vivamos assim, na simplicidade de Cristo, tratando todo mundo igual, amando um ao outro, eliminando diferenças, para sermos uma bênção, para nunca nos sentirmos largados no canto, mas sempre preocupados em agregarmos um ao outro, porque somos gente carente de Deus.